de Belo Horizonte. É uma cidade, não é muito pequena, também não é muito grande, 120, 150 mil habitantes, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui dessa minha trajetória na estética, porque eu já tenho mais de 20 anos de formada. Então, assim, a gente trabalha na estética há menos de 10 anos. E eu vou mostrar para vocês, né, como que isso é possível e como que essa evolução na estética é interessante, né? E é claro que eu vou puxar para o meu lado, né, para tentar convencer vocês aí. Espero que quando a gente terminar aqui, todo mundo aqui esteja um pouquinho seduzido pela estética, assim como eu sou hoje, totalmente apaixonada, né, por essa área. Nós vamos falar então sobre a estética como uma oportunidade de negócios. Por que essa palavra negócios? E também não quero que vocês se assustem com isso, né? Porque quando a gente está na faculdade, parece que a gente aprende que ganhar dinheiro é pecado, né? Parece? Parece para vocês? Porque para mim parecia, né? Tudo era meio complexo assim para mim quando falava que, né, eu ia para dentro de um consultório, eu tinha que cobrar consulta, e eu tinha dificuldades com isso. E olha que a minha trajetória é longa, eu vou contar para vocês, né? Já tive farmácia, né? Mas tudo isso é um pouco complicado. E falar de negócios é muito importante também, não só dentro da estética, né? Eu acho que aqui a gente também pode abrir aí um leque de discussão para vocês começarem também a entender, mesmo quem já saiu da faculdade, quem já está na vida profissional, né? Entender que a gente, o farmacêutico, né, ele pode e deve, né, estar alinhado ali com as características de um empreendedor também, né? Para a gente ser autônomo, para a gente poder ter o nosso próprio negócio, a gente precisa entender sobre as características de um negócio. Então é o que eu quero colocar aqui para vocês e apresentar para vocês talvez esse outro mundo que vocês ainda até hoje talvez não tenham tido essa ideia, né, de pensar por esse lado, tá? Então espero que vocês gostem, né, dessa área e estou à disposição aqui, quem quiser parar, perguntar, tá? Fiquem à vontade para a gente poder conversar aqui. Todo mundo aqui é estudante? Levanta a mão quem é estudante, levanta a mão para mim. Ok. Quem não é estudante, está em qual área? Drogaria. Tem alguém de laboratório? Indústria? Hospital? Já passei por tudo isso aí, tá, gente? Eu só não fui para a indústria e não trabalhei em bancada de manipulação. O resto tudo eu fiz, né? E vou contar para vocês como é que foi interessante essa trajetória. Bom, eu gosto de contar aqui para vocês entenderem esse contexto, tá? E como que a estética entrou na minha vida. Eu sou farmacêutica e formei em 2001 na UFMG, então na época a gente ainda formava farmacêutico bioquímico, farmacêutico analista clínico, né? Não é igual hoje que é farmacêutico generalista. E aí, como eu me formei em bioquímica, né, o meu primeiro passo foi trabalhar no laboratório. Aliás, eu trabalhei em farmácia antes e depois, ao mesmo tempo, simultaneamente, trabalhei em farmácia e laboratório. Só que eu descobri muito cedo, inclusive hoje eu vejo que eu descobri ainda na faculdade, que eu gostava de pessoas, eu não gostava de máquina. Então, eu não gostava da bancada do laboratório, ficar ali fazendo exame para mim era muito tedioso, não gostava daquilo. E aí eu fiquei aproximadamente uns 6 meses só trabalhando no laboratório, de uma amiga minha, inclusive. E logo eu fui trabalhar aonde que eu poderia lidar com pessoas? No balcão da farmácia, né? De uma drogaria, aliás, na época. E aí, dentro dessa questão, eu falei assim, não, isso aqui que eu estou fazendo aqui não é o que eu quero, é planilha, é meta, é RH, né? Vocês devem saber do que eu estou falando aí, né? Porque hoje é muito comum o farmacêutico, que é um profissional de nível superior, que geralmente tem dentro da farmácia, ser o gerente do negócio, né? É o gerente. Então, ele que cuida do RH, ele que cuida de várias coisas que não tem muito a ver com o nosso universo, né? Que é aquilo ali. Daí, eu falei
falei para o dono da farmácia assim, olha, eu queria colocar uma mesa aqui para eu medir pressão dos pacientes, pode? Aí, nisso, eu já estava fazendo uma pós-graduação em farmácia clínica, que era o que eu via desde lá da faculdade, que me levava para perto das pessoas, né? Porque na minha época não existia pós-graduação em farmácia clínica ainda não, gente. Era só uma disciplina na minha faculdade que chamava farmácia social. Era o que era mais próximo de farmácia clínica na época. Então, na época, quando eu propus isso para o dono da farmácia, ele falou assim, pode, se não for atrapalhar, né, os seus outros afazeres aí dentro, pode. E aí eu coloquei a mesa lá e tal, e aí eu gostava de orientar os pacientes, e aí eu comecei a fazer esses cursos na área de farmácia clínica e fui vendo que aquilo era o que eu queria fazer, né, que era cuidar das pessoas que estavam ali dentro. E aí, numa certa altura da minha vida, nisso daí, eu discutindo com uma prima minha, e ela vendo essa paixão que eu estava, né, por aquilo ali, eu queria fazer isso, eu queria fazer assim, desse jeito, que eu estou estudando e tal. Aí ela falou assim, então vamos montar uma farmácia nós duas, né? Aí as duas, né, falaram assim, nossa, é muito fácil, né? Vamos lá, vamos montar uma farmácia. Não que eu achasse que fosse tão fácil assim, mas foi bem mais difícil do que eu imaginava no começo, né? E a gente montou uma drogaria, mas que tinha a cara daquilo que eu estava entendendo que deveria ser a farmácia clínica, né? E o que aconteceu? As pessoas não entendiam o que era aquilo, porque a minha farmácia tinha uma mesa redonda lá no meio, tinha consultório, tinha maca, tinha rampa de acesso, que, pasme, né? Na época, isso tem 15 anos aproximadamente, tá, gente? Não tinha mais outro estabelecimento na minha cidade que tinha essas coisas. Mas, enfim, eu levei, né, toda essa proposta para ali, mas eu senti falta de um monte de coisa, né? Eu não tinha autonomia para muitas coisas ali dentro, para poder lidar com o meu paciente. Ainda tinha a parte de gestão, né, do negócio, como eu falei para vocês, que eu não estava preparada. E apesar da minha sócia ser administradora de empresas, né, o negócio não deu certo. Não deu certo porque eu não tive toda essa outra visão. Então, na verdade, é também uma lição que eu trago para vocês aqui e para mim, que eu levo, né, para a minha vida. Que não adianta também a gente só querer ser técnico, né, e saber fazer a parte técnica, a gente também precisa aprender a ter essa gestão do nosso negócio. E aí, depois da especialização em farmácia clínica, eu, nas voltas da vida, né, depois eu fui trabalhar no hospital, depois eu passei no concurso público na minha cidade, fui ser farmacêutica do serviço público, e dentro do serviço público eu tive a oportunidade de fazer, então fui buscar a oportunidade de fazer um mestrado, porque eu queria dar aula na faculdade de farmácia. E a parte de professora sempre foi muito grande dentro de mim, né? Então hoje eu sei que esse é um propósito de vida meu, né? Se vocês forem ver depois ali no meu Instagram, vocês vão ver que eu coloquei ali que eu estou cumprindo meu propósito exatamente hoje, agora, nesse momento, falando aqui para vocês, porque é um propósito de vida levar esse conhecimento e levar também essa oportunidade, né, de trazer vocês para um lugar onde vocês têm a possibilidade de ser bem-sucedidos, de ter autonomia, de ter várias coisas que de repente a gente vê que são muito difíceis na nossa vida, né, enquanto profissionais aí, CLT, né, a parte tradicional que a gente vê aí, né, que todo mundo vai para a faculdade e pensa assim, eu vou sair e vou trabalhar nisso, né? Então a estética é uma oportunidade bem diferente, né, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Bom, então dentro desse período eu comecei a trabalhar, né, como professora universitária, e aí fui professora universitária há 8 anos, né, fui coordenadora de curso e levei, então, nesse período que eu achava que era o interessante ali para os alunos, que tinha uma disciplina que chamava Introdução às Ciências Farmacêuticas, e eu que era professora dessa disciplina. E aí eu fazia seminários, eu trazia colegas que faziam coisas diferentes, justamente para mostrar para os alunos que não existia só a farmácia e o laboratório, né? Porque na minha região, na minha cidade, não tem indústria. Então, não tinha uma outra coisa diferente que o farmacêutico está fazendo ali.
E aí eu descobri, nesse período, que o farmacêutico podia trabalhar com estética. Né? Então eu fui estudar o que tinha de novo nessa área, como que era essa questão. E aí, quando eu fui ver isso, eu falei, vou fazer uma pós-graduação, porque eu sempre gostei também de estudar, vou entrar para uma pós-graduação para poder entender como que é esse universo. A princípio era só para ter um conhecimento, né? Mas foi bem interessante porque nisso eu me apaixonei, né? E aí fiz uma primeira pós que não foi muito interessante, né? Por diversos fatores, por isso que hoje também eu brigo muito para os alunos observarem, né? Que onde que eles vão se capacitar, né? Se habilitar. E aí, num segundo momento, eu conheci o IBRAS, inclusive na figura dessa pessoa que está aqui, né, doutor Leonildo Café. E foi num congresso aí da vida, que eu sempre fui rata de congresso, né, em todos eu ia, independente, né, antes eu ia como estudante, né, e agora, graças a Deus, eu vou como palestrante. E aí fiz uma reunião lá com o Leonildo e falei, eu quero fazer a pós de vocês, vai ter que ser lá em Belo Horizonte, porque eu não posso ir para longe não, porque eu tenho os meus compromissos. Gente, a minha vida sempre foi uma loucura, sempre trabalhei em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Eu tenho um filho, né, que hoje está com 16 anos, mas na época era mais novo. E aí o Leonildo falou assim, então vamos montar uma turma em Belo Horizonte, não foi, Leonildo? E aí começou essa parceria nossa aqui de anos, né? E a gente foi, eu fui ser monitora da primeira turma de Belo Horizonte, porque eu já tinha a pós-graduação, na verdade, eu já era habilitada, eu já podia exercer a profissão na área da estética, mas eu não me sentia ainda capacitada. Por quê? Porque eu fiz uma pós ruim no começo. Então, por isso que eu falo que eu também estou aqui dentro do meu propósito, para poder abrir os olhos de vocês, né? Para poder fazer um curso que valha realmente a pena, que vocês não tenham que fazer igual eu, tenho que fazer 2, né? Para poder se sentir seguro, né? Se sentir capacitado. Bom, hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu vivo só da estética, né? Eu trabalho no meu consultório, eu tenho um consultório na minha cidade, inclusive agora vamos inaugurar um consultório numa clínica, né? Vamos ter 2 salas, agora em outubro, e em Belo Horizonte, que é a capital, trabalho também, atendo quinzenalmente, me dedico exclusivamente hoje ao meu consultório e sou professora de pós-graduação na área de estética, né? Tive a oportunidade de deixar a faculdade para fazer só mesmo aquilo que me brilhava os olhos, que era ensinar, né, os colegas a trabalhar dentro da estética, com aquilo que eu realmente me apaixonei depois que eu tive a oportunidade de estar fazendo a pós-graduação ali com o IBRAS. Então hoje eu estou à frente ali, coordenando a comissão de estética do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Acabamos de fazer um congresso maravilhoso, que o professor Lisandro esteve lá conosco também, né? Foi um congresso onde a gente teve um auditório de 250 lugares, lotado o tempo inteiro, tivemos mais 2 salas de workshop, então foi muito interessante. Por que eu falo isso? Porque a estética só cresce, gente, só cresce no mercado. Para vocês terem uma ideia, na pandemia a estética cresceu, né? Então foi um dos únicos setores da economia que teve crescimento mesmo na pandemia. Então a demanda é muito grande, né, por profissionais que possam estar, né, levando esse conhecimento e estar profissionais, lógico, né, capacitados, profissionais que levam resultado para os seus pacientes. Isso aí é um campo aberto para vocês, né? Então, por isso que eu estou aqui sem medo de ser feliz, né, convidando vocês para ir para esse mundo junto com a gente. Porque eu também entendo que a minha missão é estar capacitando colegas farmacêuticos, assim como há muitos anos atrás eu escolhi, né, ser professora do curso de farmácia para ajudar os colegas, né, graduandos ali a levar então esse conhecimento em prol do cuidado farmacêutico, cuidado com os pacientes na doença, né? Hoje eu falo que eu trabalho com saúde. Então, eu trabalho com o paciente dentro do meu consultório para levar para ele o bem-estar, para levar para ele devolver a autoestima. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, com alguns casos que eu trouxe para vocês discutirem, para vocês entenderem, né? Porque quando eu fui para a estética,
tive uma crise de consciência muito grande, porque eu trabalhava com morte antes, eu trabalhava com HIV, eu trabalhava com hepatite, lá no meu cargo de serviço público. E aí eu resolvi migrar para a estética, resolvi trabalhar com a beleza, resolvi trabalhar com a saúde. E isso é uma coisa que deixa a gente meio abalada ali no começo, né? Mas eu descobri, né, que, como vocês vão poder ver aqui na nossa palestra, eu descobri que eu estou, nesse sentido, estou trabalhando com os meus pacientes para trazer saúde para eles. E isso é muito importante, porque isso não deixa eles chegarem na doença, né? Então a gente trabalha, na verdade, com a prevenção, tá? Bom, e como eu posso atuar na farmácia estética, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que perguntar é: sou farmacêutico e agora eu quero atuar com estética, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que vocês têm que fazer é uma pós-graduação, porque hoje, na legislação vigente, a gente só pode atuar na estética se a gente tiver uma pós-graduação que tenha todos os requisitos da nossa resolução, né? Que o Conselho Federal de Farmácia tem uma resolução que rege isso, né? Assim como todas as outras áreas de atuação nossas. E você precisa de uma pós que esteja devidamente inscrita no MEC, que tenha a quantidade de horas que está lá, a matriz curricular que está lá. Então, tudo isso é um ponto muito importante vocês olharem, que foi o que eu olhei lá atrás, né, quando eu fui escolher fazer a pós-graduação com o Leonildo, nessa oportunidade que eu falei para vocês, tá? Então, muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem pós-graduações que não têm atividade presencial no mercado, a gente tem pós-graduações que não estão registradas no MEC, aí você faz toda a pós-graduação e na hora que você chega para pegar o seu certificado, você não consegue registrar ele no conselho. Então, na hora que chegar o certificado aqui, para o Conselho Regional de vocês, eles vão verificar: essa pós-graduação que você fez é registrada no MEC? Tem certificado pelo MEC? Se não tem, vocês vão ter feito uma pós-graduação que geralmente dura de 12 a 14 meses e vão ter jogado dinheiro no lixo, porque vocês não vão poder atuar na área de estética sem esse certificado. Então, eu falo muito assim com os alunos: não é só fazer a pós, tem que fazer a pós e tem que vir aqui. Lá em Minas Gerais a gente fala apostilar. Como é que vocês falam aqui? É apostilar? Então, aí vem aqui, vai fazer o apostilamento. Então, lá na minha carteirinha marrom, lá pra mim é marrom a carteirinha. Né? Tô achando que é igual passaporte, né? Cada um de uma cor. Não, é a carteirinha marrom, né? Que é do CFF. Bom, vai estar escrito lá que vocês são especialistas em estética, tá? E aí tem todos os critérios lá, o que a gente pode atuar, o que a gente não pode atuar. Então, anotem aí que hoje vocês precisam olhar duas resoluções do Conselho, quem quiser ir para a estética. É a resolução 616 e a resolução 648. Mas não precisa anotar. Quem quiser me seguir lá no Instagram, pode me chamar lá no direct que eu vou mandar para vocês as duas resoluções para vocês lerem e se aprofundarem nisso aí. Tá? Então, é simples, é só isso. Mas, gente, chama atenção. Procurem um curso de qualidade, porque senão depois vocês vão passar raiva, igual eu passei, né? Fazer outra pós-graduação é complicado, né? E também porque depois vocês podem ter essa surpresa desagradável ao chegar no CRF para poder apostilar a pós de vocês. Então, já de antemão, já falo para vocês que temos uma turma prevista aqui para início em outubro, né? O Leonildo vai entrar em contato com vocês depois para poder saber, né, da intenção de vocês. E eu vou fazer um apelo aqui para vocês, gente. Eu já vim aqui em Aracaju 2 vezes, não consegui pôr o pé na areia do mar daqui. Então, por favor, eu preciso que seja montada uma turma aqui para eu poder voltar, né? E de repente vir aqui dar aula de peelings para vocês, as aulas de microagulhamento que eu dou. Eu sou professora do IBRAS hoje, tá, gente? Fui aluna, hoje sou professora do IBRAS. E nessa área de cuidado da pele. E gostaria muito de voltar aqui a Aracaju, viu, professor Lisandro? Se agiliza para nós, por favor? Porque eu gostei muito da terrinha, mas não tive a oportunidade ainda de aproveitar. Então, da próxima vez eu vou
comprar uma passagem com 2 dias de antecedência. E aí eu vou aproveitar um pouquinho, tá? Mas é isso, gente. Então, depois vocês vão ter essa oportunidade aqui, tá? Quero mostrar para vocês por que eu digo que a estética é importante e não é supérfluo. Essa daqui é uma paciente que foi encaminhada para mim. Ela foi queimada por um outro profissional com luz pulsada. Luz pulsada é um tipo de laser, um tipo de luz, né, na verdade, que tem várias atribuições na estética. Uma delas é para depilação, a outra é para melhora da qualidade da pele, para tirar sardas, para rejuvenescimento, enfim. Mas, como toda tecnologia, né, se ela não for usada da maneira adequada, se o aparelho não estiver calibrado, enfim, várias coisas podem acontecer, pode acontecer isso aqui, né? Então, ela sofreu algumas queimaduras. A profissional, isso lá em Belo Horizonte, a 100 km da minha cidade, tá, gente? Aí o profissional tratou dela durante 1 ano e chegou nesse ponto aqui. E aí o profissional falou, não sei mais o que fazer, não tenho mais o que fazer. E aí ela me contactou, porque eu escolhi, né, desde o início da minha atuação na estética, cuidar da pele. E eu me especializei em manchas, hiperpigmentação e melasma. Vocês conhecem alguém que tem melasma? Conhece? Pois é. Toda sala tem mais de 10 pessoas que eu pergunto, tem pelo menos uma pessoa que tem melasma ou conhece alguém que tem, né? Então, isso é muito sofrido, gente. Se vocês conhecem uma pessoa que tem melasma, ou se alguém que realmente tem melasma, sabe como isso é sofrido para a pessoa. E eu escolhi, então, mergulhar nisso e falei, eu vou ajudar essas pessoas, né? Então, eu sempre mostrava isso nas minhas redes sociais, eu sempre mostrava que eu estava estudando, eu sempre mostrava que eu estava desenvolvendo métodos importantes para poder tratar essas pessoas. Então, o profissional que fez isso daqui veio até mim, me ligou, me mandou uma mensagem, falou, eu quero que você cuide dessa pessoa. Então, encaminhou para mim lá de Belo Horizonte, mandou a pessoa para o meu consultório lá na minha cidade, para tratar. E essa pessoa já tinha melasma, gente. Além de tudo, ela sofreu uma queimadura. Então, era um caso muito complicado. E aí, é que eu digo para vocês, por que a estética não é importante? Essa pessoa aqui, ela tinha trancado a matrícula na faculdade, porque ela tinha vergonha de ir para a faculdade com muita maquiagem, com muito protetor, para poder tampar essas manchas, né? Porque pensa como ela ficou aqui. E ela fazia a faculdade de educação física, e ela tinha que fazer, ela estava no semestre que tinha que fazer aquelas atividades de luta, né? Aprender as lutas lá e tal, não sei o que, e tinha um kimono que era branco, e ela ficava com vergonha, porque ela sujava os colegas dela tudo de protetor, de base, de não sei o que. Ela trancou a faculdade, ela estava em depressão em casa, quando ela chegou para mim, para tratar. E depois de 6 meses de tratamento, nós conseguimos esse resultado, mas o melhor para mim foi que ela voltou para a faculdade, né? Então, isso não é cuidar de saúde? Fala para mim se isso não é cuidar de saúde. Isso é importantíssimo, bem-estar, autoestima, tudo isso faz parte da saúde do indivíduo, né? Não tem aquele negócio lá que saúde não é só ausência de doença? Vocês lembram disso aí? Né? Então, isso foi muito importante. Isso aqui foi um caso muito complicado. 6 meses de tratamento, tive que fazer suplementação, inclusive injetável nela, para que a gente conseguisse ter esse resultado. Sumiu a mancha dela, gente? Não sumiu. Mas ela ficou satisfeita? Ficou. Tanto é que ela ficou satisfeita que eu sei que ela voltou para a faculdade, né? Ela chegava lá no começo triste, sem batom, sem maquiagem, sem nada, só com protetor, né? Tampando tudo. Depois ela começou a sorrir, ela começou a chegar lá de batom, ela começou a falar mais da faculdade, com mais entusiasmo. Então, isso é atuar na estética. Isso também é cuidar da saúde do paciente. Bom, eu tive a oportunidade no ano passado de ir para um congresso em Londres, no Royal College of Physicians. Então, lá em Londres, gente, aqui que a gente tem esse negócio de médico, não médico, confusão danada, lá todo mundo fica junto, entendeu? A gente foi para fazer atividades em cadáver fresco, né, para poder
aprender mais sobre anatomia, sobre como a gente pode fazer os procedimentos de uma forma mais segura para o paciente, né? E esse ano a gente foi, e eu coloquei isso aqui só para vocês verem que é uma atividade, inclusive, que conta pontos lá, né? Uma atividade de educação continuada lá do Royal College, né? Então, o ano passado nós fomos e esse ano nós tivemos a surpresa, né, grata de lançar um livro lá, né? Então eu fui convidada para escrever no livro um capítulo sobre melasma, né? Então eu falei sobre melasma no livro do ano passado, que não lançamos, essa aqui é a segunda edição, na verdade, né? O ano passado eu falei sobre hiperpigmentação pós-inflamatória, que é o que aconteceu com aquela colega ali, né? Foi queimada, deu uma inflamação, deu então uma hiperpigmentação. E esse ano a gente falou sobre melasma nesse livro, né? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque isso aqui, gente, chama Season, o congresso, tá? É uma reunião de cientistas que trabalham com estética. Inclusive, nós tivemos lá, esse ano, por exemplo, grande parte do evento foi falando sobre tricologia, que é uma área de atuação, hoje em dia, de quem trabalha na estética, que está em franco crescimento, principalmente depois da pandemia, porque todo mundo começou a ter queda de cabelo pós-Covid, por diversos motivos, né? E hoje a gente estuda todos esses motivos. Lá no Season, eu vi N trabalhos, né, falando sobre esse aspecto, tá? E isso daqui, essa paciente aqui, ó, é exatamente essa que eu peguei. O começo do tratamento dela aqui, ó, 4 de janeiro. Ah, isso aqui é um processo que ainda estava em evolução. Eu já tenho o resultado final dela, nem está aqui. Mas olha aqui como é que era a queda capilar dela. Sabe o que é isso aqui? Medicamento. E nós, como farmacêuticos, nos intitulamos profissional do medicamento, e se a gente não sabe que um medicamento pode causar uma queda capilar tão severa como aquela ali, e não importa, se eu estiver no balcão da farmácia, eu posso receber esse tipo de paciente. E está lá na bula do medicamento. Até 20% dos pacientes que tomam esse medicamento podem ter queda capilar. E aí, na hora que ela chegou para mim, é um medicamento controlado. Eu posso tirar? Não posso, né? Eu como farmacêutica clínica, claro, eu falo que a farmácia clínica e a farmácia estética é o casamento perfeito, tá, gente? Porque a gente tem a visão clínica do paciente e eu me sinto uma privilegiada, né, de ter ido para a estética sendo farmacêutica clínica, porque isso me ajudou e me ajuda muito até hoje. E aí eu tenho esse olhar clínico para o paciente, né? Então tem uma lista de medicamentos que causam queda capilar e eu fico assim, como que ninguém pensa nisso? Né? Então nós temos ainda essa vantagem de ter esse olhar diferenciado, né, para o paciente na estética. E aí o que eu fiz? Fiz um comunicado para o médico dela, né? Eu posso falar para ele, tira o medicamento? Não, então eu como, né, filha da farmácia clínica, fui lá, fiz uma cartinha, falei com ele que eu estava tratando a paciente, queda capilar, e que ela estava em uso de determinado medicamento, que até 20% dos pacientes que tomavam esse medicamento poderiam ter queda capilar, que eu gostaria que ele reavaliasse, né? E aí a gente, né, deixa a cargo do profissional. Eu não gosto que ninguém interfira, né, na minha conduta dentro do meu consultório. Nenhum outro colega deve gostar também, né? Então eu sempre me ponho no lugar do outro. E aí, fim da história, né? O médico falou, olha, não posso tirar o medicamento, é um medicamento controlado, como eu falei com vocês, mas ele diminuiu a dose pela metade desse medicamento e colocou um outro para poder auxiliar no resultado. E assim a gente teve esse resultado até melhor do que esse, né? Como eu disse, esse resultado ainda era durante o tratamento. Será que se não tivesse feito isso a gente teria tido esse resultado? Talvez não. E pela evolução dessa paciente, ela era uma grande candidata a perder todo o cabelo.
pela evolução que ela teve, uma queda muito aguda e uma queda generalizada. Então, o couro cabeludo todo ela tinha queda capilar, então ela começou a ter aquele afinamento, né, aquela diminuição mesmo do volume total do cabelo, não é uma coisa localizada. Então ela ia perder todos os cabelos. E mais engraçado, né? Mais engraçado não, né? Mas o mais interessante é que quando eu joguei isso, né, no grupo que a gente já, durante a pandemia, nós fizemos 5 turmas de curso online de capilar, de tanto que teve demanda, né? Porque durante a pandemia se descobriu que o padrão inflamatório do Covid gerava queda capilar. E hoje a gente sabe que não é só o padrão inflamatório, é a questão emocional também, é a questão de sistema imune que pode estar deflagrando uma doença autoimune, que inclusive tem quedas capilares que são autoimunes. Hoje a gente sabe um monte de coisa, né? Que lá, inclusive em Londres, a gente discutiu muita coisa relacionada a essa questão pós-Covid na tricologia. Hoje a gente sabe muito sobre isso, mas na época a gente não sabia. E fizemos 5 turmas online. Então, cada turma online minha tem um grupo lá, que a gente acompanha os alunos pós. E aí eu joguei lá no grupo esse caso. Quantas pessoas vieram falar para mim: minha mãe tomava esse medicamento, teve queda capilar. Eu tive uma paciente que aconteceu a mesma coisa, né? Então, a gente vê que realmente é uma coisa que é muito importante e não é tão incomum assim, né? Bom, inclusive quero chamar a atenção de vocês que recentemente o nosso conselho publicou a resolução em fevereiro sobre as atribuições do farmacêutico na tricologia, tá? Então, outra coisa muito interessante para vocês: quer ser tricologista e não, às vezes não quer fazer uma pós de estética agora, imediatamente, quer ser tricologista, tem a oportunidade de fazer um curso de 120 horas e ser tricologista, porque na resolução diz que você precisa ser egresso ou de um programa de pós-graduação ou você pode ser egresso de um curso livre. Como nós, né, lá no IBRAS, a gente é uma instituição de ensino superior e certifica pelo MEC, você pode fazer esse curso de 120 horas, desde que esteja dentro da matriz curricular mínima, que está dentro dessa resolução, e atuar com tricologia. Então, ou seja, traduzindo, não tenho pós em estética, quero ser tricologista. Vou me matricular num curso como esse que eu acabei de falar, que tenha 120 horas, que tenha matriz curricular mínima e que tenha prática, tá? Porque aqui, nessa resolução, o CFF fala que para ser tricologista, o farmacêutico precisa ter um curso de 120 horas, mas tem que ter 40 horas de prática. Enfim, 120 horas você vai ter aí 1/3 do tempo de uma pós-graduação, você já vai poder começar a atuar. E aí, depois disso, você pode fazer a sua pós-graduação, caso você entenda, né, que é aquilo mesmo que você quer. Inclusive questão, né, gente, financeira, que a gente sabe que impacta muito. Por quê? Porque a gente sabe que a pós-graduação você vai demorar 12 a 14 meses para começar a trabalhar naquela área. Entenderam? Então, aí está a oportunidade. Por exemplo, eu sou farmacêutica e quero trabalhar na estética, mas ainda não sei muito bem, ou não tenho dinheiro para pagar uma pós agora. Então, você tem a oportunidade de entrar para o mundo da estética pela tricologia, certo? Então, tá aqui. Eu abracei esse projeto, né? Estou coordenando esse projeto da tricologia também. Nós já começamos um curso agora em 5 e 6 de agosto e a parte teórica a gente faz AD, então está lá gravado, inclusive a aula de 5 e 6 de agosto fui eu que dei, então foi a anatomofisiologia do couro cabeludo, a gente foi entender quais são os tipos de queda capilar, entender o impacto disso, como que a gente consegue diferenciar uma queda capilar da outra, enfim, né? Foi um final de semana inteiro falando disso, mas está lá, fica gravado e vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem, né? Este final de semana, inclusive hoje, teve aula, né, e amanhã terá também, sobre a anamnese. Então, tudo que o profissional da tricologia precisa entender da consulta, da anamnese, tanto da entrevista quanto do exame físico, que a gente faz também. A gente usa o tricoscópio, vê o couro cabeludo, vê as alterações. É fantástico, gente.
É muito legal. Não posso falar porque eu sou, né, apaixonada por isso. Então eu gostaria muito que vocês também vissem com os olhos que eu vejo, né, hoje. Então esse curso é uma modalidade híbrida, justamente porque devido aos requisitos da resolução do conselho, a gente precisa ter as aulas teóricas e as aulas práticas, né? Então, mais uma oportunidade para eu vir novamente, para pisar o meu pezinho na areia ali, tá, gente? Então, por favor, o IBRAS vai fazer turmas, tem 18 polos, né, no Brasil inteiro, então nós podemos fazer as aulas práticas em todos esses locais. A turma de Belo Horizonte já está marcada, as aulas práticas, nós já começamos, mas ali a gente tem alunos do Brasil inteiro, porque a gente vai fazer essas aulas práticas, essa carga horária prática nos polos, desde que a gente tenha alunos interessados para fazer. Mas nada impede vocês também de ir lá comer um pão de queijo, né? Vai lá comer um pão de queijo, comer um cafezinho, Mercado Central, né? Da cachaça não pode falar não, né? Da cachaça depois. Então, pode ir lá também, que a gente recebe vocês de braços abertos, tá? Vai ser 40 horas só, né? Então vai ser só duas vezes, 2 finais de semana, e a gente faz uma vez no mês para não ficar pesado para ninguém, tá bom? Bom, e quem definiu o conteúdo programático fui eu mesma, né? Então eu assumo a culpa aqui agora, mas por que eu estou falando isso? Porque o conteúdo programático foi definido baseado na resolução do CFF, que eu mostrei para vocês que tem um currículo mínimo, mas também na minha vivência clínica. Então eu vi que estava faltando algumas coisinhas ali. E eu coloquei lá, ó, análise de exame, solicitação e interpretação de exames laboratoriais. Quem vai trabalhar com tricologia precisa entender disso. Por quê? Como que eu vou saber se a queda capilar do meu paciente não é por uma anemia? Não é por uma disfunção da tireoide? Não é, por exemplo, por uma questão autoimune, que a gente já falou aqui também. Então, isso também é extremamente importante. É porque eu vou dar diagnóstico de hipotireoidismo para o meu paciente? Não. Isso é uma triagem que a gente faz dentro do consultório. E a gente precisa do exame para isso. Até porque também, gente, tem algumas coisas que a gente não vai ver no exame. Por exemplo, os pacientes de alopecia androgenética, que é o tipo de queda capilar que tem a ver com a questão hormonal e genética. Só que, normalmente, o DHT, que é a dihidrotestosterona, que é o metabólito da testosterona que realmente está envolvido nesse processo, na maioria das vezes ela está normal, dentro dos valores de referência. E aí eu vou falar, não, você não tem alopecia androgenética porque a sua DHT está normal? Não, ele tem a clínica, ele tem o histórico familiar, ele tem todo... Gente, aquela frase, a clínica é soberana, é a coisa mais verdadeira da face da Terra. Não tem nenhum exame que vá desmentir uma coisa que a clínica está falando para mim. Então, se eu sei qual é a clínica do paciente que ele vai apresentar para mim, né, quando ele tem aquele tipo de queda capilar, é isso. Por quê? Porque muitas vezes, inclusive nas mulheres isso é mais comum, o exame está normal. Por quê que o nível de hormônio está normal e ela tem a clínica? Porque a alteração está nos receptores, não está no hormônio, não está no nível hormonal. Certo? Então, por incrível que pareça, isso para mim parece uma coisa tão simples. Mas por quê? Porque a gente estudou, porque a gente busca compreender qual é o processo. E eu vejo em todos os lugares que eu vou falar disso, muitas vezes eu faço lives gratuitas, tem aulas lá no meu YouTube gratuitas, e que eu vejo as pessoas falando, nossa, nunca pensei nisso, nunca nenhum professor falou assim pra gente. Né? Para nós parece uma coisa simples, mas eu ficava pensando, quando eu via aquilo lá, eu ficava pensando, gente, mas por que é só aqui que tem essa queda? Porque o sangue, o hormônio ele circula dentro do sangue, e a circulação sanguínea aqui é igual aqui, é igual, o sangue é o mesmo. Por que acontece isso? Né? Por quê? Porque tem alteração de receptor. Então não é só nível hormonal que a gente tem que olhar. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, gente? Porque isso aqui não é aula técnica, né? Eu só vim aqui mostrar para vocês como a gente pode impactar a vida desses pacientes e mostrar para eles um caminho, né, para melhorar aí a autoestima
nesse sentido. Como eu falo para todo mundo, né? O nosso organismo é muito inteligente e ele sabe que o cabelo não é essencial à vida. A gente vive sem cabelo? Vive triste, né? Mas a gente vive. Quando começa a cair o cabelo, afinar, a gente fica triste. Mas a gente vai morrer por causa disso? Não, não vai. Então, o que acontece? Cabelo e pele é sinal de saúde ou sinal de doença? Porque quando a gente começa a ter necessidades nutricionais, quando a gente começa a ter uma anemia, a gente começa a ter deficiência de algumas vitaminas, minerais e tal, o que você acha que o seu organismo, sendo inteligente, vai fazer? Ele vai levar aquilo para o cabelo ou ele vai levar para os seus órgãos vitais? Ele vai levar para os órgãos vitais. E aí vai faltar para o cabelo. E aí, faltando para o cabelo vai cair. É simples assim, né? O raciocínio. Tá? Então, nós também temos esse papel fundamental de fazer a triagem desses pacientes dentro do consultório. O paciente chega para mim com queda capilar, de repente eu encaminho ele para o endócrino e ele descobre que ele está com hipotireoidismo. De repente eu descobro que ele está com uma anemia. Sabe? E é difícil, gente. Às vezes o paciente está há anos procurando ajuda e não consegue. Por quê? Justamente porque a pessoa, para procurar anemia, ela vai pedir hemograma. Ela não pede uma ferritina, que é o primeiro marcador, que é aquele que altera primeiro quando o paciente começa a ter um quadro de anemia. E aí, quando altera a hemoglobina dele, quando altera o hemograma dele, ele já está anêmico, ele já está instalado. Então, por isso que eu falo, a gente trabalha com prevenção. Quando o paciente chega para mim e fala assim, mas eu já levei esses exames para o meu médico, ele falou que estava tudo bem. Eu falei, calma, porque o meu olhar aqui é diferente. O meu olhar aqui é de saúde, é para saber se você está bem ou se você está caminhando para o lado errado. Porque eu não posso só falar assim, você vai fazer exames lá no médico até o dia que ele vai falar com você, agora você está doente. Né? Então, o meu olhar é de saúde, o meu olhar é para trazer você para saúde, não deixar você caminhar para a doença. E aí, nesse contexto, o que acontece? A gente pega um monte de paciente que está ali, ó, subclínico. E aí a gente pode ajudar esses pacientes também, tá bom? Então aqui a gente vai ter módulo de cosmetologia, da parte de dispensação e prescrição farmacêutica, que também sou eu que estou. Eu queria dar todos os módulos, né, gente? mas eu resolvi abrir mão, assim, de alguns, assim, né, Leonildo? Ficou muito... Aí eu falei assim, não vou dar esse aqui para a Eula, esse aqui eu vou dar para o Gustavo. Mas é porque é um curso, gente, que eu tenho muito amor por ele mesmo, porque a gente começou ajudando muita gente lá na pandemia, né? E eu dava esse curso junto com uma ex-aluna minha. Então a Luciana, ela fez curso comigo de prescrição, né? Na época nem era de tricologia, e ela, com um resultado de tricologia, ela começou a trabalhar só com aquilo. Hoje ela trabalha em 4 cidades diferentes, lá no Rio de Janeiro. 4 cidades diferentes, com a agenda lotada. Ela nem tem agenda para fazer botox, nada disso, ela só trabalha com tricologia. E a tricologia é excelente porque você precisa de um investimento inicial muito baixo. Você precisa de uma seringa e você precisa de conhecimento. Saber o que você vai colocar ali dentro. E fazer a prescrição do home care, que é uma coisa que para nós, gente, sinceramente, como hoje eu estou falando aqui só para farmacêuticos, eu posso falar, nós somos os mais capacitados para estar fazendo essa parte. A gente entende do ativo, a gente entende das interações, a gente entende qual a melhor forma farmacêutica, a gente entende de adesão, como fazer o paciente aderir. Lembra que eu falei que o meu mestrado foi lá com HIV, com hepatite? Eu trabalhei com adesão ao tratamento do antirretroviral, que é difícil pra caramba, gente, a gente fazer o paciente HIV tomar o medicamento. E ele ganha o medicamento, é gratuito, ele tem o tratamento gratuito, ele tem tudo gratuito. Mas é difícil, e a gente só tem resultado no tratamento se ele tomar, se ele aderir pelo menos a 90%. 90% ele só pode esquecer ou deixar de tomar uma dose na semana. É dificílimo, muito difícil.
E aí o meu mestrado eu fui toda atrás disso, como que é que isso que eu poderia ajudar o paciente nesse sentido. E aí, na hora que eu fui fazer a minha transição, porque eu falo muito isso para os alunos, porque todos, a maioria, né, dos alunos que veio para a estética, não só os farmacêuticos, porque a estética ela é multi, né, gente? Tem vários profissionais da saúde atuando na estética, tá? Mas eu sempre falo assim, olha, a transição é uma coisa complexa, porque eu trabalhava com a morte, depois comecei a trabalhar com a vida, né, como eu falei para vocês. Só que eu ficava pensando assim, poxa, tem 10 anos que eu faço isso e tal, eu vou perder tudo isso, agora eu vou começar uma vida nova, começar tudo de novo. Gente, a gente não perde nada, né? Conhecimento, a vivência, tudo que a gente já teve, a gente leva com a gente. Na farmácia clínica, eu trabalhava com a bolsa de medicamentos. Então, primeira consulta, traz os medicamentos, eu vou orientar. Na estética, eu criei a bolsa de cosméticos. E aí o paciente leva a bolsa de cosméticos. Só que dentro da bolsa de cosméticos também tem que ter o medicamento. Não acabei de mostrar para vocês que tem queda capilar provocada por medicamento? Então, na estética, a gente tem que ver, além dos medicamentos, dos dermocosméticos, a gente tem que ver os medicamentos também. E nós, enquanto profissionais que sabemos isso a fundo, né, que estudamos para isso, a gente sai milhões de anos-luz na frente de outros. Né? Então, a gente tem essa vantagem. Então, nesse curso aqui, eu coloquei também a parte de recursos terapêuticos, que é obrigatório, mas a gente vai fazer um seminário sobre a parte das práticas complementares dentro da tripologia, que a gente pode estar colocando, que é a ozonioterapia, que são os óleos essenciais, que são os florais. Por quê, gente? Não acabei de falar para vocês que tem queda capilar emocional? Aquele indivíduo que está com muita ansiedade, que não está dormindo bem, que está passando por um período difícil, tem queda capilar emocional, e também a questão emocional do indivíduo pode deflagrar uma queda capilar autoimune. Então, as doenças autoimunes do couro cabeludo podem ser deflagradas por uma situação emocional que o paciente está passando. Né? Então, a gente precisa entender isso também. Então, aqui a gente vai falar disso no 4º módulo. Tá? E o 5º módulo vai ser a aula prática. Tá certo? Bom, então a gente fala que o Botox também é superficial, né? É uma coisa, pra que fazer isso, né, gente? Eu falo para vocês que as pacientes que muitas vezes têm sorriso gengival são pacientes que têm vergonha de sorrir. Vocês sabem que esses pacientes podem deixar, por exemplo, de conseguir uma vaga de emprego, eles podem deixar de conseguir relacionamentos, né? Mais namorado mesmo, gente. Porque a pessoa não sorri, aí ela passa de antipática, né? Mas não, é porque ela tem vergonha de sorrir. Né? Então a gente tem a questão, né, da naturalidade. Por que eu coloquei isso aqui? O ano passado a gente foi em Londres. Essa daqui, ó, é a doutora Carruthers. Ela e o marido dela foram os primeiros que publicaram artigo científico falando do Botox ou da toxina botulínica, né? O Botox é uma marca, né? Da toxina botulínica aplicada à estética. E sabe como é que eles descobriram isso? Ela é oftalmologista e ele é dermatologista, ou vice-versa, uma coisa ou outra. Só sei que na oftalmologia a toxina botulínica já é usada há muito tempo para tratar várias coisas, estrabismo, etc. E aí eles começaram a perceber que o paciente que estava usando toxina botulínica terapeuticamente, né, para aquelas indicações, não tinha rugas, não tinha pé de galinha. E o paciente começou a reclamar com eles: olha, esse mês você não vai colocar o Botox aqui nessa região? Mas por quê? Não, porque quando você coloca eu fico mais bonito, porque não tem ruga. E assim eles descobriram, né, a indicação do Botox. Por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque é ciência, gente. É ciência. As pessoas veem a estética com muito preconceito. Elas acham que é uma coisa fútil. Assim como eu achava lá atrás. Não falei para vocês que eu também achava? Eu falava, nossa, vou fazer Botox agora, vou trabalhar, né, com isso. A pessoa às vezes não tem o que comer dentro de casa, quer fazer um Botox. Às vezes ela não tem o que comer porque ela não consegue arrumar um emprego, porque ela não tem autoestima para poder chegar lá numa
Instagram, convido vocês a visitar o meu trabalho lá. É um Instagram totalmente de trabalho mesmo, vocês vão ver, né? E eu falo muito dessas coisas ali do dia a dia, tá? E também para vocês me pedirem lá as resoluções que vocês quiserem, pode me pedir lá no direct, sou eu mesmo que respondo, todo mundo, tá? Eu mando para vocês lá. Mas a gente tem um grupo no Telegram também, que eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco, que é onde eu posso compartilhar arquivos, porque lá no Instagram a gente não consegue, né? Bom, então eu falo para vocês que para trabalhar na estética, tudo começa antes de começar. Por quê? Porque a gente precisa ser profissional na estética também. Não tem só que ser, tem que parecer também ser, né? Então, a primeira vez que eu falei, agora eu vou ter um consultório, eu vou trabalhar com estética, enfim, o que eu fiz? Você acha que eu tinha dinheiro para ir lá e fazer um bloquinho bonito igual esse daqui? Não, fui lá para o Word, no meu computador, criei lá cabeçalho, no cabeçalho eu peguei a logo do meu CRF, coloquei a logo do CFF, coloquei lá, li, né, estudei a resolução que fala sobre prescrição, inclusive até hoje, aqui embaixo não dá para ler, mas está escrito aqui que essa prescrição está de acordo com as resoluções do Conselho Federal de Farmácia, porque quando eu comecei também, muitos colegas farmacêuticos às vezes não atendiam as nossas próprias prescrições, eles não sabiam que o farmacêutico podia prescrever, e aí por isso eu coloquei aquilo ali. Então eu fui lá, estudei, vi o que tinha que ter no rodapé, o que tinha que ter no cabeçalho, enfim, fiz lá no meu computador. E eu comecei assim, eu comecei com a prescrição, porque eu já era farmacêutica clínica. Mas independente de qualquer coisa, eu gosto muito de falar isso quando eu falo também para o pessoal que está ainda estudando e etc. Gente, farmacêutico é prescritor. Você saiu, graduou-se, tem um CRF, você é prescritor. A gente faz pós-graduação, que tem a parte de prescrição, que tem a parte de... Por quê? Para a gente se capacitar melhor. Né? Igual, por exemplo, eu fiz a pós de estética e eu, dentro da pós de estética, eu consegui me capacitar melhor para prescrever os ativos relacionados à estética. Mas quem saiu da farmácia, farmacêutico, não fez pós, não fez nada, era prescritor também. Então, por isso que eu comecei com a prescrição, porque antes de eu terminar a minha pós, que eu me sentisse capacitada para a parte de dermocosméticos, eu comecei a cuidar dos meus primeiros pacientes, né, nessa parte, com a suplementação, com a fitoterapia, com as coisas que eu podia e posso, né, prescrever. Então, isso é muito importante. Bom, primeira coisa também, né, gente, é treinar o seu pensamento. Tá? Por que treinar o seu pensamento? Na pandemia, todo mundo reclamando, né? Ai, a pandemia, ai, isso, ai, aquilo. E eu, antes da pandemia, como eu falei para vocês, né? Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui rata dos congressos, né? Enfim, chegou um momento na minha vida que eu falei assim, gente, chega, eu não vou estudar mais, agora eu vou colocar isso em prática. Agora eu sentei lá na mesa da minha sala e falei, eu vou levar agora para o Brasil inteiro tudo isso que eu aprendi esse tempo todo. Porque eu sempre fui, eu falei para vocês que o meu propósito é esse de estar aqui, né? E eu sempre, todos os cursos, todos os congressos que eu fui, eu sentava lá e eu ficava aprendendo aquilo, apreendendo aquilo, e eu ficava pensando assim, como que eu posso ensinar isso para outras pessoas? Em que linguagem que eu posso fazer isso? Em que momento que eu posso aplicar isso e ensinar para os meus alunos, por exemplo, isso que eu estou aprendendo aqui. Né? E aí chegou esse momento, eu falei, não, eu vou divulgar isso. E eu comecei fazendo curso de prescrição na estética. Então eu comecei a pegar aquilo que eu estava vivendo dentro do meu consultório, juntar com aquilo que eu aprendi ao longo de todos esses cursos que eu fiz, e congressos e tudo mais, e eu fui levar isso. Só que aí eu fui fazer um curso do Rio, eu fui fazer um curso em Belo Horizonte, enfim, e tinha as pessoas que gostavam do meu trabalho de outros lugares, falavam, Ana Paula, não posso ir no seu curso, faz online. E eu ficava assim, não, online não, pelo amor de Deus, eu gosto disso aqui, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de ver, eu levava nos cursos, eu levava os dermocosméticos para a pessoa experimentar, olha essa base aqui, você pode usar para a pele assim, levava as embalagens diferentes, eu falava, como é que eu vou fazer isso online? Não tem jeito. Né? E aí eu fui
deixando. E eu pensava assim, não, para eu fazer um curso online, eu tenho que ir para um estúdio, né? Eu tenho que alugar um estúdio, eu tenho que ter tudo organizadinho, eu tenho que fazer. Então, aquela mania da perfeição que você vai fazendo o quê? Você vai procrastinando aquele negócio, né? Chegou a pandemia, muito bem. Chegou a pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. Eu dava aula já em várias pós-graduações, todo mundo cancelou a aula, porque não existia o online antes, né, gente? O EAD veio depois, né? Veio depois. Aí eu fiquei em casa. E aí a gente começou a fazer live. E aí eu falei, não gostei desse negócio aqui, né? E aí os alunos falaram assim, não, vamos fazer um curso. Eu falei assim, olha, não tem outra saída, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar preso dentro de casa, né? O que eu fiz? Liguei numa loja lá da minha cidade e falei, você tem um ring light aí? Tem. Qual que você quer? Eu quero mais barato. Não sabia que dia que eu ia receber, nem quando, né? Meu consultório ficou 4 meses fechado na pandemia. Aí, mano, mais barato. Então tá, eu lembro que o cara foi de moto, deixou o ring light lá na porta de casa, que era uma pandemia, né? Nem vi o que era. Fui lá e peguei. E assim a gente começou a fazer um curso online, que era o de tricologia, né? Que eu contei para vocês. Então, gente, o que vocês têm que pensar? Vocês têm que focar nas oportunidades e não nas dificuldades. Então, na cabecinha de vocês está assim, eu não posso trabalhar com estética por causa disso, por causa daquilo, não sei o que, não tenho dinheiro, é difícil, eu trabalho. E o que é legal na estética? Você tem liberdade. Você pode trabalhar de segunda a sexta e atender no sábado. Você que vai montar a sua agenda. Você pode trabalhar à noite. Você pode falar assim, eu vou atender de 15 em 15 dias. Por exemplo, a minha agenda em Belo Horizonte é de 15 em 15 dias. Eu vou lá de 15 em 15 dias e atendo os pacientes de Belo Horizonte. Né? Eu posso vir para Aracaju, fecho minha agenda e falo, ó, estou indo para Aracaju. Né? Vou à Bahia, vou dar aula no congresso. Então, essa liberdade faz com que a gente também consiga ter uma transição muito mais tranquila. Por exemplo, eu não preciso chutar o balde do meu emprego para poder ir para a estética. Eu posso começar aos poucos, assim como eu comecei. Eu dava aula na faculdade, e aí comecei. Tirei a segunda, tirei a sexta, para eu viajar para dar aula de pós. Depois comecei, tirei mais um dia para eu poder ficar no consultório. E aí depois eu migrei completamente quando eu me senti segura, quando eu me senti... eu senti que eu poderia fazer isso com tranquilidade. Bom, então, já sabem, né? Primeira coisa é focar nas oportunidades. A estética é uma oportunidade? Já acabei de mostrar para vocês que é. Acho que eu consegui convencer vocês, né? É uma oportunidade, né? Ótimo. Então, deixa eu colocar o som aqui, porque eu gosto que vocês ouçam isso aqui. Cadê? Você não estava muito como otimista? Eu acho que o pessimista é, antes de tudo, vagabundo. Dá um trabalho nas artes otimistas. Tem que ir atrás, tem que estudar, tem que se juntar. A frase predileta do pessimista é assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. O pessimista é vagabundo. A única coisa que o pessimista faz é sentar e esperar dar errado. Aí você fala para ele, não está dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. É tão bom ser pessimista. Gente, então é isso. Eu não quero que vocês sejam pessimistas, né? Por favor, tá bom? Outra coisa, segundo passo, né? Pensar na questão consulta versus a avaliação. Isso aqui eu falo muito para os alunos, por quê? Porque ainda na estética é menos, mas tem ainda aquela questão de cobrar a consulta, né? E aí aqui nós temos a presença da ilustre doutora Gladys Marques, que ensina a gente, né? É uma mentora de marca maior para ensinar a gente que cobrar não é pecado, tá, gente? Que a gente tem boleto para pagar, né? E fazer a gente pensar fora dessa caixinha que a gente foi criada ali, né? Infelizmente, tá? Então, isso eu falo para os meus alunos. Primeira coisa é trocar a palavra. Não fala avaliação, não, porque se você falar avaliação, já está subentendido que você não cobra, né? Então, é consulta, né? E isso traz para a gente um monte de vantagens, né? Por quê? Na consulta, é lógico, se você vai cobrar alguma coisa, você tem que ter um diferencial, né? Você tem que entregar alguma. Eu
consulta, ele tem que sair do seu consultório com alguma coisa. Tem que ser um relatório, tem que ser uma foto, tem que ser um dever de casa para ele fazer. Alguma coisa você tem que dar para ele, porque ele tem que concretizar aquilo, né? O que foi feito ali dentro, tá? Isso é muito importante. Então, como eu falei para vocês, ó, eu faço aqui a bolsa de cosméticos. O paciente vai lá, leva o cosmético, eu reorganizo aqueles cosméticos para ele. Eu falo, ó, esse aqui você vai parar, esse aqui você pode continuar, ou a ordem disso aqui está errada, né? Você vai usar dessa forma, que vai ser melhor, vai te dar mais resultado. Aí o paciente leva e fala, isso aqui eu tive alergia, isso aqui também, aí eu olho, é lógico, então é por quê? Por causa desse componente que está aqui, você não pode utilizar isso, aqui, alergia desse componente. Enfim, né? É uma forma da gente ajudar o paciente. Usar escalas de avaliação na consulta, usar aparelhos que possam mudar. Então, falei para vocês do tricoscópio, é um microscópio, né? Só que ele é ligado no USB do computador ou no seu celular, no seu iPad. Você mostra para o paciente, ao mesmo tempo que você está fazendo o exame, ele vê junto com você. Isso é ótimo, é um exame super participativo. Você vai mostrar para o paciente como está o couro cabeludo dele, por que o cabelo dele está caindo. Olha, mostra para ele o folículo capilar. Quando ele está, por exemplo, sob influência hormonal, como que o fio fica miniaturizado, por que aquilo acontece. Você acaba mostrando para o paciente, educando ele também. E também relatórios, né? Você pode também fazer. Na verdade, como eu trabalho, eu faço a bolsa de cosméticos, o paciente sai do consultório já com o skincare dele, ou, né, o tratamento capilar dele todo organizadinho já na primeira consulta. E aí, na primeira consulta, eu monto o protocolo de tratamento dele. Então, eu falo para ele, olha, você precisa fazer tantas sessões disso, tantas sessões daquilo, tantas sessões daquilo outro. E aí, ele sai dali já sabendo como vai ser o tratamento dele e já com o tratamento home care dele. Hoje, eu tenho a minha linha de dermocosméticos. Então, eu já fiz uma linha de dermocosméticos voltada para aquilo que eu trabalho. Então, eu tenho a linha de melasma, eu tenho a linha de acne, eu tenho a linha pós-peeling, pré-peeling, enfim, que é a parte que eu trabalho mais, né, como eu contei para vocês. Agora nós vamos fazer uma linha de tricologia, né, para a gente poder também atender os pacientes aí de tricologia e os alunos também do curso de tricologia. Bom, e aí eu sempre falo para os alunos para se fazer essa pergunta: você quer cobrar? Quer. O que você entrega nessa consulta aí que você está querendo cobrar? E se fosse você que tivesse que pagar, você pagaria o que você está cobrando? Né? Então faz essa autoanálise, essa autoavaliação e veja se você realmente está entregando alguma coisa, está fazendo realmente a diferença para esse paciente. Aí você vai ver se você pode ou se não pode cobrar o que você está cobrando. Né? Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que agrega muito valor e que já me tirou um monte de peso das costas, do tipo, o paciente chega para consultar, termina a consulta, ele não fala nada e eu também tenho vergonha de cobrar ele. Porque isso aconteceu comigo. Bastante, inclusive. Então hoje, antes, quando o paciente marca a consulta, eu já mando para ele um comunicado. O que ele tem que levar? Eu trabalhei até janeiro desse ano sem secretária, sem assistente, só eu, sozinha. Era eu que marcava meus pacientes, eu comunicava com eles, e isso também é ruim, tá? É péssimo. Porque a gente tem que dar uma desvinculada disso, porque complica pra gente, a gente fica com mais dificuldade ainda de separar essas coisas. Eu tive um tempo uma secretária virtual, né, que na verdade é virtual assim, porque ela só atende virtualmente, mas é uma pessoa mesmo. Porque hoje, né, em tempos de inteligência artificial, a gente tem que explicar as coisas. E aí era muito bom, porque ela confirmava a agenda com os pacientes e ela já mandava esses comunicados antes para o paciente saber como que ia ser a consulta. Então, olha, eu trouxe um exemplo para vocês. Quer ver? Eu acho que no próximo slide tem um exemplo aqui. Aqui, ó. Por exemplo, da consulta de capilar. Aí eu já dou todas as instruções, ó. Não pode lavar o cabelo no dia. Você vai comparecer usando o que você normalmente usa no cabelo. Eu preciso ver os produtos que você está usando. Leva também os medicamentos, vitaminas, suplementos, tudo. Se tiver exame de sangue, eu peço para levar. Quanto tempo vai durar a consulta, para o paciente entender que ele vai ficar ali aquele tempo, também para ele valorizar
porque ele vai entender, olha, eu vou ficar lá por 1h30, nossa, eu fui no fulano de tal, em 20 minutos eu saí de lá e ele nem pôs a mão em mim. E aí eu falo, nós vamos avaliar o seu couro cabeludo visualmente e por meio de aparelhos, você vai receber no final da consulta, o que ele vai levar no final da consulta? Ó, um planejamento e um orçamento do seu tratamento, as fotos do couro cabeludo, a rotina de cuidados para o cabelo, etc, etc. Vou prescrever também o tratamento sempre in e out, né? Aí depois embaixo eu já falo, ó, aceitamos dinheiro, cartão, boletos. Aí para a pessoa já entender, olha, ela cobra, né? Isso aqui tem um valor. Aí eu não fico sem graça, né? De depois falar. Gente, isso aqui tem que ir principalmente para quem? Para os parentes, tá? Para os amigos, parentes, sogra, né? Tia, tio. Isso aqui tem que ir, porque, né? Vocês sabem que são os primeiros que acham que a gente trabalha igual relógio, né? De graça. Ó, e aí ainda fala lá, ó, quer pagar à vista, pode emitir o boleto, então, o valor da consulta varia conforme a modalidade. Como eu atendo em Belo Horizonte, atendo em Lafayette, eu atendo online também. Na pandemia também começou, né, essa questão do online, hoje a gente atende online também ainda. Então, muitas vezes eu faço a avaliação do paciente, eu faço a entrevista, né, toda a parte do histórico do paciente online, e aí no dia do encontro presencial eu faço a trigoscopia, mas eu já estou, né, com tudo mais ou menos ali. Bom, então no atendimento, como eu falei para vocês, o foco tem que ser na anamnese, né, gente? Porque dali é a base que a gente vai ter. Tá? Então, por exemplo, escalas, como eu falei para vocês, a gente usa a escala de Fitzpatrick, por exemplo, para cor de pele, para a gente saber se tem mais risco ou menos risco de hiperpigmentar, para a gente saber qual o melhor tratamento mais adequado. Por exemplo, eu trabalho com pires. Tem pires que a gente não pode fazer em fototipos altos, fototipo de 4 para cima a gente não faz. Tá? Isso é importante. Aqui no Brasil, como nós somos miscigenados, né? A gente usa uma escala de Fitzpatrick modificada, que leva em conta o quê? A exposição solar, tá? Então, isso aqui, quem quiser esse arquivo aqui, eu dou para vocês, tá? Esse aqui é o nosso grupo do Telegram. Esse grupo tem mais de 1.300 pessoas, todos são profissionais da saúde e da saúde estética. Então, quem tem interesse na estética, quer aprender um pouquinho mais, lá é que eu mando os artigos científicos. Então, por exemplo, estou estudando um assunto para montar uma aula. Pego aqueles artigos, jogo lá no Telegram e falo, gente, lê aí que isso aqui é importante. Né? E a gente discute caso clínico lá. Então, a maioria dos meus alunos, quando termina o período que eu fico junto lá no WhatsApp com eles, aí eu migro todos eles para lá, a gente continua discutindo os casos clínicos lá. Então, é bem interessante, porque, como eu disse para vocês, a estética é multi, né? Então, lá tem todos os tipos de profissionais de saúde, a gente aprende muito com o outro também, né? Então, a gente, às vezes o fisioterapeuta tem uma abordagem diferente da gente, o dentista tem outra abordagem, o esteticista tem outra, e a gente vai aprendendo muito juntos. Bom, como eu falei, né? A gente tem que pensar nas diferenças de pigmentação, que a gente tem o paciente que tem a pele fototipo mais alto, o tipo de melanócito, como o melanócito distribui a melanina nas camadas da epiderme é diferente do paciente que tem o fototipo mais baixo. E é isso aqui que a gente tenta ver, né, na anamnese, na consulta inicial, e já orientar para o nosso paciente. Por que eu, quando um bichinho me pica, eu coço ali e fica manchado naquele local? Porque você tem fototipo alto, então olha lá o seu melanócito, como é que ele é mais nervoso, né? Ele produz mais melanina e ele tem mais reatividade. Por quê? Porque ele é diferente. Bom, então a anamnese, né? Como eu disse, eu não preciso repetir isso aqui, eu acho, para vocês. Olha, gente, isso aqui é uma figura que era quando eu dava aula na pós-graduação de farmácia clínica, né? Do IBRAS. Olha para vocês como que é importante. Por que eu gosto dela? Porque aqui fala justamente da questão da prescrição. E aí, quando a gente vê os colegas, muitas vezes, né, a gente está ali trabalhando, e eu passei muito por isso, hoje eu não passo mais, porque a gente entende como que a gente consegue brecar algumas coisas, né? Mas a gente tem muito isso, por exemplo, quando a gente começa na estética, o colega vira pra gente, manda uma foto e fala, me prescreve aqui alguma coisa com acne. Né?
manda uma foto no WhatsApp. Não é assim? Então a gente começa a entender que a prescrição não pode, não deve, não é um ato isolado, né? Então ela tem que passar pelo exame físico, a anamnese, a análise das condições de saúde, e aí essa condição de saúde é uma condição que eu posso tratar. No nosso caso não é condição de saúde lá no consultório de estética, né? Mas como eu disse para vocês, é tudo extrapolado daqui, esse raciocínio que eu fiz com vocês, né? Então é uma condição que a gente tem que olhar, é uma condição estética. E o que a gente fala na estética? A estética é o presente do paciente saudável. Se o paciente está saudável, ele vai poder ser candidato àqueles procedimentos estéticos que ele quer. Agora, se o paciente está doente, a gente primeiro precisa encaminhar ele para tratar aquele estado que ele está, para depois ele poder fazer os procedimentos estéticos. Então, por isso que o consultório de estética é uma grande triagem. A gente passa o paciente por essa triagem, tá? E a gente tem que assumir essa responsabilidade. Então, a gente tem uma ficha de anamnese que ela vai abordar simplesmente tudo. É aquilo que eu falei para vocês, é a bolsa de medicamentos e a bolsa de cosméticos junto, né? Então, a gente vê as questões de tipo de pele, né? Os riscos desse paciente. Eu sempre gosto de preencher junto com o paciente essa ficha, então eu não deixo a ficha lá na recepção do paciente preencher sozinho, porque muitas vezes tem coisas que ele nem entende. E às vezes ele preenche só porque ele tem vergonha de não falar pra gente que ele não entendeu. E aí dentro do consultório, não, eu vou montando uma história junto com ele. Aí eu vou perguntando de acordo com as respostas dele e é mais legal, né? Então é uma ficha bem grande, onde a gente vê absolutamente tudo, né? Eu falei do uso do medicamento, mas a gente vê se o paciente dorme bem, se ele toma água, se ele faz exercício físico, se o intestino funciona. Tudo isso tem a ver com a saúde do paciente e, por consequência, tem a ver também com a estética, né? Então, essa ficha é bem complexa aí, tá? Por exemplo, na questão do melasma que eu acabei de falar, tem profissional que não sabe diferenciar o que é um melasma e o que não é, porque existem vários tipos de mancha. Não existe só melasma. Tá? O melasma é uma condição inflamatória que não tem cura, que o paciente, a gente tem que mostrar para ele que ele vai ter que conviver com aquilo ali da melhor forma possível, e a gente vai ensinar para ele como ele vai conviver com isso. Mas a gente também tem as melanoses solares, que eu posso tranquilamente tratar e conseguir retirar aquela mancha do paciente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber diferenciar, porque se eu não souber diferenciar, aí eu posso entrar num campo bem perigoso, como, por exemplo, das lesões pré-malignas. Então, você sabe a ABCD do câncer de pele? Se você não sabe, você não pode trabalhar com estética, porque você corre o risco de pegar um paciente que tem uma mancha pré-maligna e tentar tirar aquela mancha. Então, estética é saúde ou não é? Paciente capilar, mais uma vez, paciente capilar com a calvície já acentuada. O que acontece com o couro cabeludo? Fica exposto ao sol. Então, muitas vezes a gente pode receber pacientes que já têm lesões pré-malignas no couro cabeludo por causa dessa exposição. E quem passa protetor solar na cabeça, gente? Ninguém. As pessoas já não passam no rosto, nem no corpo, que dirá na cabeça, né? E aí, você tem que fazer procedimentos no consultório com agulha, gente. Você já imaginou você microagulhar, você fazer uma injeção em cima de uma lesão pré-maligna? Então, se o profissional de estética não estiver antenado, não estiver ligado nessas questões, ele pode prejudicar a saúde do paciente ao invés de ajudar, né? Essa daqui é um exemplo, foi lá no meu consultório. Essa menina aqui, essa história aqui, é muito interessante. Ela ganhou, eu dei um sorteio, alguém me pediu, me dá um sorteio, que alguma coisa, eu falei, pode dar uma hidratação facial. Ela ganhou no sorteio. Ela foi no meu consultório para fazer a hidratação facial. Eu fiz a anamnese completa dela. E aí, durante o processo de anamnese, eu sempre pergunto tudo, né? Se tem algum caso de câncer na família. Ela falou, meu pai acabou de tratar um câncer de pele. Ela falou pra mim. Ela estava de manga comprida, vocês estão vendo aqui, ó. Ela estava de manga comprida, estava no inverno e tal, não estava vendo aquilo ali. Quando chegou no final da consulta, eu sempre pergunto,
Você tem mais alguma coisa que está te incomodando? Você quer me falar mais alguma coisa? Quer me perguntar alguma coisa? Você entendeu tudo que eu falei? Porque eu também dou orientações, lógico, né, ao longo da entrevista ali da anamnese. Ela falou assim, doutora, tem um negócio que está me incomodando aqui, que tem essa manchinha. Ela puxou a blusa, tem essa manchinha aqui, ó, que está coçando e está descamando. Eu estou preocupada porque ela está crescendo um pouquinho. Aí eu falei, ai, Jesus. E tipo assim, você pensa, poxa, a pessoa, o pai teve câncer de pele, então a pessoa deve entender o que é um câncer de pele. Ela deve saber quais são as características do câncer de pele. Mas pela ingenuidade que ela me contou aquilo ali, eu entendi que ela não estava ciente do que era, sabe? Do que estava se tratando. Daí eu até pus uma régua aqui, para vocês verem o tamanho, né? Porque aí, não sei se está dando para ver muito bem, porque eu acho que a luz não está muito boa para vocês verem. Mas vamos aplicar aqui o ABCD do câncer de pele na mancha dela. A mancha dela era assimétrica, a mancha dela tinha bordas irregulares, a mancha dela tinha mais de uma cor, a mancha dela tinha mais que 5 milímetros e a mancha dela, segundo ela, estava crescendo, descamando e coçando. Gente, o que eu tenho que fazer com essa paciente? Imagina, o que eu fiz? Encaminhamento, né? E expliquei para ela e coloquei no encaminhamento que o pai dela tinha tido câncer de pele, né? E você sabe que o câncer de pele é um dos cânceres que mais mata no Brasil? Isso é trabalho da estética? É trabalho da estética também, né? Então, estou convencendo vocês, gente? Eu estou sendo convincente? Hein? Espero que sim, né? Gosto muito desse videozinho, porque como eu trabalho muito com melasma, né? Um vídeo que mostra o melanócito, né? Como ele faz a distribuição da melanina e justamente vem para mostrar para a gente, né? Todo esse processo onde a produção da melanina, na verdade, né? Ela vem, lógico, para nos proteger. Então, ela é uma proteína que protege a gente justamente para não acontecer aquilo que aconteceu lá com a minha paciente, né? Para não haver então uma transformação ali, uma mutação genética que pode levar ao aparecimento de um câncer, né? Então, é muito lindo, né, isso aqui, eu gosto muito de passar, porque para você ver a distribuição da melanina ali, ela fica justamente em cima do núcleo celular, né, para fazer um chapéu ali, né, ela faz um chapéuzinho ali para poder proteger o que a gente tem de mais precioso dentro da nossa célula, que é o DNA, né? Então, quando o próprio melanócito, por exemplo, ele não tem essa proteção, olha só que interessante, né? Porque aquilo ali que a gente viu provavelmente seria um melanoma, né? E isso é o quê? É um tumor do próprio melanócito. Então, o próprio melanócito sofre a ação lá no DNA dessa radiação ultravioleta que vai quebrar as pontes, né, de púricas e pirimíticas do nosso DNA, vai formar ligações anômalas, né, como por exemplo dímeros de timina, anéis de 4 membros, né? Timina liga com timina, normalmente? Lá? Não, né, gente? Ó, vocês não lembram da genética, não? Adenina, timina, citosina, não. Tá. Então, o que acontece? Quando acontece isso aqui, há essas ligações anômalas. Então, na hora de fazer a leitura do DNA, também vai ser o quê? Anômala. Vai ser produzida uma proteína diferente ali que era esperada, né? E aí, o que vai acontecer? Primeira coisa que pode acontecer, que a gente visualmente vai ver, vai ser uma manchinha, né? Vai ser uma manchinha, se for no melanócito, vai ser uma manchinha. Existem outros tipos de câncer de pele que não dão mancha, carcinoma, né? Enfim. Mas se for no melanócito, igual eu tô mostrando aqui, ó, vai dar uma manchinha, né? Que é o quê? É um nevo displásico ou um nevo atípico, tá? Depois ele vai evoluir, porque a gente chama de melanoma in situ, e depois ele vai invadir, que é o melanoma invasivo, tá? E aí a gente vai ver aquela manchinha. Olha só as características da mancha. Lá, aplica lá o BCD do câncer de pele, hein? Tem tudo, não tem? Assimétrica, bordas irregulares, mais de uma cor. O tamanho, eu vou contar para vocês, é maior que 5 milímetros e está crescendo muito rápido. Então está em evolução, tá? Aqui também a gente tem um videozinho que eu gosto muito, que é do processo, né,
vezes a barreira lipídica, quando ela não está íntegra, a gente prejudica o processo de hidratação da pele, né? Então, tudo isso aí são abordagens que a gente tem na área da estética, né? Que eu convido vocês, então, a vir junto comigo aí nesse mundo, né? Para poder entender um pouco mais. Eu tenho um projeto que chama-se Close Friends, tá? Então, são os alunos que querem estar comigo, né? De 15 em 15 dias a gente tem aulas ao vivo pelo Zoom. São assuntos diversos, inclusive os alunos podem sugerir os assuntos se quiserem, tá? O nosso assunto semana que vem é sempre terça-feira às 20 horas, a não ser se eu estiver viajando, por exemplo. Mas, geralmente eu gosto de fazer na terça-feira às 20 horas, tá? Quem quiser, tem o QR Code aqui. E semana que vem a gente vai falar da barreira cutânea, por exemplo. E eu vou falar da barreira cutânea junto com uma colega lá de Londres, que é a Michelle, ela é dentista. E a gente está fazendo uma pesquisa, nós vamos escrever um artigo sobre o microbioma da pele, que isso foi muito discutido em Londres esse ano que a gente esteve lá. E a Michelle, então, está fazendo todo um levantamento, que ela está fazendo o mestrado dela lá. E ela me viu falando da pele, tá? Ela é dentista, mas ela apaixonou com o assunto e nós vamos escrever um artigo sobre isso. Né? Então, a gente vai fazer essa aula juntos na próxima terça-feira. Vocês estão convidadíssimos, tá? Mas de 15 em 15 dias a gente tem aula ao vivo e ela fica gravada. Inclusive, lá na plataforma já tem várias aulas gravadas. Então, quem entra agora consegue ver as aulas anteriores. E tem lá de presente para vocês um treinamento que eu chamei de 10 passos para consulta estética de sucesso. Onde eu falo muita coisa que eu estou falando aqui hoje para vocês, né? Só que um pouco mais detalhado e tal. É bem interessante, tá? Tem o canal do YouTube também, o canal do YouTube é DRA Ana Paula Alves, tem aulas gratuitas lá no canal do YouTube, inclusive tem essa aula aqui falando sobre hidratação da pele, tá lá, aberta para quem quiser assistir, tá bom? O Close Friends é fechadinho, então é um grupo fechadinho, a gente tem aulas ali ao vivo. E o canal do YouTube também tem muita coisa lá, tá? Vocês estão convidados. Bom, dentro da questão de anamnese e de tabelas, a gente tem a escala de Blogal também, então é bem legal a gente chegar com o paciente, olha, você chegou aqui tipo 4, agora eu estou te entregando tipo 2, né? Então isso aí é uma forma concreta de você entregar um resultado para ele. Alguns casos clínicos, né, onde eu mostro, por exemplo, os pacientes que chegam para tratar melasma, mas na verdade isso aqui, quando a gente vai fazer o histórico do paciente, a gente vê que aquilo ali não é melasma, as duas manchas são completamente diferentes, o histórico da mancha é diferente, então tudo isso a gente consegue ver aonde? Na anamnese. Tá desligado lá? Tá ligado. Tá? Tem certeza? Tá com calor? Porque parece Que eu diminui que tava mais muito aqui. frio. Ah, então tá bom. Porque que aumente um pouquinho? Só um pouquinho. Tá. Gente, essa aqui eu quero que vocês escutem, tá? Porque se vocês não se convenceram até agora de que a estética cuida da saúde das pessoas, eu vou ter que convencer vocês neste momento, tá? Essa paciente é essa paciente aqui. Ela foi por causa dessa mancha aqui que ela tinha, que foi um cravo que ela espremeu e virou uma mancha daquele tamanho. Tá? Por quê? Fototipo alto, né? Olha lá, a outra já tá assim, ó. Essa daí sou eu, tá vendo? Você espreme, né? E aí mancha, né? Pois é. Então essa paciente aqui, ó, era fototipo alto, fez isso. Espremeu, manchou, porque o melanócito dela é aquele nervosinho, igual o seu. E aí ele produziu muita melanina ali e fez aquela manchona lá. Ela foi para tratar isso aqui, tá? Chegou para mim, falou que estava muito estressada, que estava fumando, que estava pecando na alimentação, porque ela estava estressada dentro de casa, pós-pandemia ali, tá, gente? Dentro de casa, com o marido, com o filho, não sei o quê. Ela falou, na pau, tem hora que eu fico nervosa e aí eu subo lá pro terraço do meu prédio e vou fumar. Eu falei assim, esse fumar seu é o quê? Ela nem gosta de fumar, mas eu vou. Eu falei, lógico, você vai para fugir, né? Vai. Então, enfim, a gente teve uma conversa muito legal ali, né, na consulta. Eu fiz a prescrição para ela e o que eu faço? Eu peço a pessoa para retornar no meu consultório com os medicamentos, porque eu geralmente trabalho com produtos manipulados, porque eu faço uma prescrição personalizada, eu prescrevo aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. Então, ela volta com
os produtos prontos e aí eu vejo e oriento ela direitinho. Isso aqui foi quando ela voltou, ela não tinha começado a usar os produtos. Ela voltou para me mostrar os produtos, foi no retorno que ela ia fazer o primeiro procedimento, tá? Eu queria que vocês escutassem o depoimento dela. Então, você veio, né, na primeira consulta, agora já começou a usar os produtinhos, e me fala o que mudou para você desde a primeira consulta até hoje. O que mudou desde a primeira consulta, o que me fez enxergar que realmente estava precisando fazer para me melhorar, né? O hábito alimentar, né? Os vícios e tudo que a gente vem adquirindo com o tempo, a gente vê que não vai fazendo tão bem, e só depois que a gente vê que realmente a pele está sofrendo com esses vícios que a gente toma uma decisão, né? E desde então eu comecei a cortar o açúcar, parei de fumar, e já a gente já consegue ver o clareamento da pele e o agradecimento que a pele tem só por essa mudança de hábito. Maravilhoso. É gostoso. Vocês entenderam, gente? Que a pessoa foi para se consultar por causa de uma mancha, ela parou de fumar? Por causa disso? Não por causa disso, né? Mas pela visão que ela teve daquilo ali, de que estava prejudicando a saúde dela, né? Então, se isso não é cuidar da saúde das pessoas, eu não sei o que é, né? Bom, enfim. Paciente de melasma também, né? A gente vê aí toda uma melhora não só da mancha, mas a qualidade da pele, é aquilo que eu falei. Essa daqui também era fumante, por coincidência. Não só a melhora da mancha, mas a melhora da qualidade da pele, né? Então isso é uma coisa que eu trabalho muito com os pacientes. A sua pele, sua mancha não vai melhorar enquanto a sua pele estiver doente. E a sua pele vai estar doente enquanto seu corpo também estiver doente, porque está tudo interligado. E a pele é o maior órgão do corpo. Não tem como estar acontecendo uma coisa no seu corpo que não está acontecendo na sua pele. É impossível, né? E aí a gente chega no pós-atendimento, a gente finalizar, né? O pós-atendimento é o quê? Fazer o seu cliente se sentir especial, né? Cliente, paciente, enfim, eu chamo de paciente lá no refeitório. Não sei como é que essas regras, depois o professor ali pode me atualizar, por favor, se é cliente, se é paciente, se é usuário, utente, o que é? Eu chamo de paciente no meu consultório, tá, gente? E aí é isso, né? Como eu falei para vocês. Eu pensei nessa frase lá atrás, quando eu estava pensando justamente isso que eu falei para vocês, né? Que a pele é o maior órgão do corpo humano. E aí não tem como acontecer uma coisa na pele que não esteja acontecendo no nosso organismo. Então, quando você olha para o paciente, a pele dele está falando para você. Ela fala para você o que está acontecendo. Assim como a questão que a gente falou da queda de cabelo, né? Então, quando eu olho para o cabelo do paciente também, eu sei muita coisa. Tá? Então, a gente tem que aprender a ler isso. É isso que a gente precisa saber. Tá? Vou dar de presente para vocês. Essa daqui é uma aula que está fechada lá no YouTube. Tá? É só para os meus alunos. Então, quem quiser ler aquele QR Code ali, só lê e salva. Não vai ver agora, não. Lê e salva, que vocês vão conseguir ver depois, tá? Isso é uma aula sobre proteção solar. São 2 horas de aula, onde eu vou ensinar vocês o que é FPS, o que é PPD, por que é importante para o paciente usar protetor com cor ou sem cor, quantidade de protetor é importante, por que é importante, por que é luz azul, se a luz azul realmente interfere ou não interfere no nosso tratamento, enfim, tá? Então convido vocês, quem quiser, né, iniciar a sua jornada na estética, entendendo um pouquinho mais sobre proteção solar, tá aí de presente para vocês, tá bom? Conseguiram ler? Conseguiu? Então tá. E aí? O paciente chega no consultório e fala assim: mas doutora, o que você fez? O que você fez para estar com essa pele tão linda? Eu quero uma pele igual a sua. Eles falam assim, né? E eles não entendem. E, lógico, né, o mundo da estética é assim. O que aconteceu? Ah, já sei. Ficou muito tempo... Coisa? Será que é isso? Tava, né? Vê aí. Acho que desligou, tô
computador. Pois é. Será que tá? Desligou mesmo. Troca aí pra mim. Troca aí pra mim. Tá. Depois não deve estar funcionando essa daí. Dá uma olhadinha lá. Não? Quer ligar lá? Direto? Tira isso aqui. Aqui tá folgado. Acho que tá folgado. Tá folgado. Vai, ô Leonino, você fica segurando aí, tá? Até que horas? Ah, eu vou demorar só Aí 5 deu. minutos. Aí, ó, já deu. Fica aí, tá? Segurando aí. Não levanta, não. É só meia hora que falta, né? Só falta meia hora pra ele ligar aqui. Tá uma posição bem confortável. Uma cadeira pra ele assim. Não, o Leonino é brincadeira. Ei, senta aqui. Não, vou soltar isso não. Não, solta Senta aí só aqui. pra gente ver. Não, parou de carregar. Tá vendo? Parou. Muda aí. Só ninguém pode bater. Muda aí pra outro. Bota em pé pra mim. É um mau contato. Ah, tá bom. Não, mas não. É, não contato. E agora? Ó, vai desligar de novo. Aí. Não. Agora foi? Não. Não. Troca de negócio. Veja agora. Não. Vai trocando até. Por que não põe lá direto? Porque tá ligado o projetor também. E agora? Não. Aí, Não fica segurando. Conectou? Foi? Não. Fica segurando. E segurando. Fica segurando aí. Puxa a cadeira pra cá e fica segurando. Só verifique se tá. Foi? Bota no outro. Aí. Peraí, meu filho. Gira aqui. Mexe. Isso. Me dá aqui. Me dá aqui. Olha aí, tá vendo? Ela tem mestrado. Olha, eu vou tá falar, eu vou falar uma coisa. vendo? Ela tem mestrado. Eu vou falar uma coisa. Agora foi. Ai, Jesus. Gente, senão não tem graça, né? Dá tudo certinho assim, começo ao fim. Tem graça nenhuma. Agora até ele ligar, até ele. Mas enfim, vamos lá, né? Quem sabe faz ao vivo. Como é que é lá no consultório, né? O paciente chega e ele fala isso pra mim. E eles acham, gente, que tem uma pílula mágica. Porque, lógico, né? Eles são educados para isso, né? As pessoas veem na internet antes e depois. Elas não veem o durante. Elas só veem o antes e o depois. Então elas acham que a gente que trabalha com estética, a gente tem um negócio lá na casa da gente, que a gente entra dentro de uma cápsula, dorme dentro daquilo ali, né? E no outro dia amanhece tudo lindo, maravilhoso, né? E o que a gente tem que colocar, e a gente mesmo tem que entender também, é que não existe milagre. Não existe milagre. Agora. Tá? Então não é o que você fez, é o que você faz todos os dias. E isso é com tudo, não é só com a pele, né? Não é só com o cabelo, não é só com a beleza. Né? A gente sabe que hábitos saudáveis, né? E hábitos não saudáveis é que levam a gente para onde a gente chegou ali naquele momento. Né? E mudar esses hábitos é complicado. Então, o que eu trabalho muito com os meus alunos, como eu trabalho com peelings, né? E peeling é uma coisa
complexa do ponto de vista que a gente precisa mudar hábitos do paciente, porque o paciente chega no nosso consultório, ele não usa protetor solar, ele não faz uma hidratação adequada da sua pele, ele usa produtos inadequados para a pele dele e também determinados produtos podem ser inadequados no pós-procedimento, quando a gente está tratando aquela pele com ácidos, por exemplo. Não sei por que está assim. Parece que agora me travou geral. Agora foi legal. Isso. Iniciei. Tô tentando. Tá carregando? Tá. Aí. Agora vai iniciar. Aí. Agora vai. Então, o paciente, ele precisa ter ciência disso, né? A gente tem que educar esse paciente. Então, eu mostro para os alunos assim, ó. O paciente chegou no consultório, você quer fazer um peeling nele, por exemplo, ele nunca usou protetor solar na vida. Você acha que você vai deitar ele na sua maca, vai aplicar um peeling nele, na hora que ele levantar, você vai falar com ele assim, olha, tem que usar protetor solar direitinho, tá? Tem que aplicar de manhã, na hora do almoço e de tarde. E ele vai fazer isso só porque você falou isso para ele? Não, gente. Vocês acham que a palavra da gente faz milagre? Não faz, porque isso é mudança de hábito, né? Então, por isso que a gente tem uma coisa que chama de período pré-peeling, por exemplo, que é o período que a gente prepara a pele do paciente, mas não só preparar a pele do paciente, não é só isso que a gente faz. A gente também tenta, né, pelo menos, ajudar ele a mudar esses hábitos, né? Ajudar o paciente a mudar esses hábitos. É isso que a gente faz nesse período. Vamos lá, né, gente? Com fé em Deus, o negócio vai. Entenderam? Então, a gente tem que ter esse processo de auxiliar o paciente na mudança de hábitos. Isso é muito importante, não só na estética, a gente sabe muito bem disso, né? Ok? Então, não é o que você fez, é o que você faz todos os dias para ter essa pele tão bonita, certo? Então, mais uma vez, eu quero deixar um convite para vocês, então, para vir para o mundo da estética, né? Se juntar a nós. A doutora Glácia também já fez pós-graduação em estética, viu, gente? E aí a gente poder ajudar cada vez mais esses pacientes também, né? Nessas situações. Eu gosto muito de falar essa frase para os alunos, né? Puxando totalmente para o meu lado a sardinha, né? Mas quem sabe prescrever tem o mundo nas mãos. E eu sinto isso mesmo. Quando eu sento na frente do meu paciente, quando eu termino a anamnese e que eu penso como eu vou montar o protocolo dele, eu falo, nossa, eu tenho um mundo na minha mão. E nós, como farmacêuticos, nós temos um mundo duplicado, sei lá, quadruplicado, porque além de conhecer os ativos, além de saber todas as formas farmacêuticas possíveis que a gente pode colocar ali, inclusive para melhorar a adesão do nosso paciente, mas também para melhorar o resultado, né? Porque a gente sabe que a gente melhora permeação de ativos, a gente melhora a absorção de ativos, a gente melhora, enfim, um monte de coisa, né? Que vocês sabem muito bem, não preciso ficar falando isso aqui. A gente ainda pode também atrelar isso, a escolha das embalagens, a mudança, né, exatamente o que a gente falou, né, da questão dos hábitos do paciente. Então a gente atrelar essa prescrição à rotina de vida do nosso paciente, tudo isso, né? Então hoje, como eu falei para vocês, isso aqui é só uma pequena parte da linha de dermocosméticos que eu desenvolvi. Hoje já são mais de 30 produtos e crescendo, graças a Deus, né? A gente vai lançar agora a psicologia, como eu falei, porque isso daqui veio justamente desse pensamento que eu falei para vocês. Então, cada um desses produtos e cada um desses 30 produtos tem uma história para contar, e eu posso contar a história para vocês de cada um, como que eu pensei naquele produto, por que eu coloquei cada um dos ativos que tem ali dentro.
Então, isso é prescrição personalizada, isso é prescrição inteligente, que eu digo, né? Uma prescrição direcionada para aquilo que você realmente quer e precisa do seu paciente, tá? Então, só tenho a agradecer vocês estarem aqui comigo até agora, né? Muito obrigada mesmo, muito obrigada, Lisandro, por tudo, por essa oportunidade, tá? Que tem todas as formas possíveis de vocês me encontrarem, quem quiser tirar um print aí, uma foto, mas eu estou à disposição de vocês em qualquer um desses canais aí, tá? E para quem quiser também tirar dúvidas a respeito da área da estética ou a respeito de qualquer coisa que a gente falou aqui ou que a gente não falou aqui, tá? Vocês podem me chamar, eu sou muito disponível mesmo. Às vezes eu não respondo na hora porque eu estou dando aula, né? Igual hoje aqui, mas a gente responde, tá bom? Muito obrigada.